Olá, turma do sétimo ano. Nosso tema hoje ainda é o Renascimento. Como vocês estão? Bem, hoje nós vamos falar desse tema, mas aqui usando o livro didático, tudo bem? Então, o seu livro ele começa, olha só, com a história de Romeu e Julieta. Por que será que essa história de amor está aqui? Nós vamos falar. Quem foi o autor dessa história era um autor renascentista, tudo bem, gente? Passando aqui, a gente tem o contexto da época. Qual que era o contexto quando surgiu o Renascimento? A gente vai falar daqui, da final da Idade Média, a questão da burguesia. Quem é a burguesia, viu, pessoal? É um grupo social de comerciantes. Aqueles que ficavam perto dos castelos, foram surgindo as cidades, chamada burgo. Então, burgo é onde morava o burguês. E eles eram comerciantes, também que já enriquecidos, banqueiros, donos de navios, de várias terras, tudo bem? Mas geralmente o comerciante. E é nesse contexto do final da Idade Média que surge o nosso querido Renascimento. Aonde? No século XIV, nas cidades italianas. Aqui cortou, tá bom? E ele vai se propagar. O que é propagar? Espalhar por todas as regiões da Europa. Vamos lá. Aqui é muito interessante você prestar atenção e depois fazer a leitura. Nós temos aqui as características. Estão bem apontadas, ó. Aqui a gente tem a valorização do passado dos gregos e romanos, o antropocentrismo, que é o homem como centro das preocupações. Por isso que esse desenho está aqui do Leonardo da Vinci. Ele fez esse desenho com base no estudo que os cientistas faziam do corpo humano com as autópsias, que eu já mencionei no outro vídeo. E aqui ele faz esse desenho, mas que simboliza, olha aqui, o antropocentrismo. O homem como centro das preocupações agora, da ciência, na literatura, nas artes. Tudo bem? Contra o que eles chamavam de teocentrismo que eles tinham vivido na Idade Média. A gente tem o individualismo como também uma das características e uma nova visão de tempo. Agora, os burgueses aproveitam esse período para ganhar mais dinheiro, porque a igreja proibia a pessoa que era burguês de ganhar dinheiro tendo lucro. Você imagina você vender um objeto, ter um comércio e não ganhar lucro? A igreja era contra isso. E eles aproveitam todo esse movimento também para fazer uma nova forma de comercializar seus produtos. Aí a gente tem aqui, esse texto bem legal, ele fala da diferença do tempo, Na Idade Média, as pessoas, elas acordavam com o cantar do galo, acordavam, o sol levantando e sabiam na hora de dormir quando estava escurecendo. Aqui nesse período, nós vamos ter o relógio mecânico, o relógio de ponteiro, tá bom? Olha aqui. Era muito caro ter um relógio. O relógio de pulso, gente, ele vai surgir lá depois da Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Então era muito caro, só especialistas que mexiam com esse tipo de relógio. Então você vai ver nas grandes torres, nos castelos, nas igrejas, aí as pessoas começam a mudar o tempo usando o tempo do relógio, tá? Esse aqui, do século XVI, na Suíça, tá bom? Aqui dentro do Renascimento nós tínhamos o humanismo, tudo bem? O humanismo é um movimento de ideias, tá legal? Olha só, humanismo vem de um ser humano, então o ser humano como centro das preocupações. Então nós estamos falando do ser humano. Quando eu falo homem, estou falando homem e a mulher, tá? Tudo bem? Os seres humanos. E aí a gente tem aqui algumas fases do Renascimento, mas que é o 400, o 300. Isso aqui não é objeto de estudo da nossa aula hoje, mas eu quero falar dos mecenas. Os mecenas eram as pessoas que patrocinavam os artistas. Então era muito chique na época alguém ser mecenas. Claro, eram os burgueses, os grandes comerciantes, da Itália, da cidade de Veneza, de Gênova, que vão ser
mecenas. Imagina você ser mecenas de Leonardo da Vinci, né? Como eu falei, a gente tem esse período também dos escritores, né? Por isso que aqui, ó, eu pulei aqui, mas aqui a gente tem o Shakespeare. É o William Shakespeare, que ele era inglês, mas foi influenciado aí pelo Renascimento, que vai produzir a obra de Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth e outros, tá bom? Aqui voltando, falando do heliocentrismo, que é esse movimento aonde a gente sabe no sistema hoje, no nosso sistema solar, que o Sol é o centro e a Terra gira em torno. Foi defendido por Copérnico, depois por Galileu Galilei, tudo bem? E eles eram contra o quê? Esse sistema, né? Que era um sistema defendido lá na Idade Média, tudo bem? Aqui eu já comentei. Sobre os artistas do Renascimento, eu quero dar uma dica para vocês. Eu vou escrever aqui nessa página mesmo. Você já assistiu Tartarugas Ninjas? Isso mesmo. O que ela tem a ver com a nossa aula? Tudo. Qual o nome das tartarugas? Tartarugas Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Esses são os nomes dos um dos quatro mais famosos artistas renascentistas. Então, quando eu perguntar isso para você, ou alguém te perguntar, é fácil. Lembra das tartarugas, tudo bem? Elas têm o nome dos principais artistas. O Rafael aqui é o Rafael Sanzio, tá bom? Vamos para a nossa atividade? Hoje a proposta é a gente fazer A1, A2 e A3. É só 3, né? Agora que eu vi que parece que é a 3. É a 1 e a 2. Tudo bem? Então, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Você vai escrever. Não precisa fazer essa tabela, tá bom? Você pode só colocar como forma de pergunta em que contexto surgiu. O contexto nós falamos lá. No final da Idade Média, lá na primeira parte do vídeo. O que foi o Renascimento? Gente, como é que você pode falar, professor? Olha, o Renascimento começou no século tal, no país tal, tinha essas características, é isso que eu quero que você responda. E aqui eu quero os principais características que nós comentamos lá no início do livro. Muito bem? Aqui na 2, a gente tem duas fontes para analisar. A fonte 1, tudo bem? E a fonte 2. Então, são duas fontes de análise, tudo bem? Aqui a gente tem a obra famosíssima aí do Michelangelo, da Capela Sistina, a criação do mundo. Então, você tem aqui Deus e a humanidade. E aqui a gente tem um texto. E você vai aí escrever para mim as perguntinhas. Letra A. Quem são os personagens representados na fonte 1? Então, eu já comentei, né? B. Quem são os personagens da fonte 1? Como os personagens da fonte 1, eles estão representados. Então, como que Deus está representado? Como você sabe o que Deus é Deus? O que ele tem de diferença do outro ali? Qual que é a roupa? Né? Deus, ele está aqui com... seriam anjos, né? E como é que você sabe que o homem aqui, né? Ele tá sem roupa, então você vai fazer esses comentários aqui. E outras análises aí. C. Qual característica do Renascimento se pode perceber na fonte 2? Aí vocês vão ter que ler aqui. O que tem aqui nesse texto que é característica. E D. A fonte 1. A fonte 1 confirma ou nega a fonte 2? Então, aí você vai comparar as fontes aqui, tudo bem? Então, é isso, turminha. Eu fico por aqui, vou postar o vídeo agora e até a nossa próxima aula. Ok? Se cuidem!